Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa live abençoada nesta noite, para a glória de Deus. Nós acabamos de ler aqui o capítulo 10 de 2 Coríntios, onde Paulo vai enfatizar a supremacia de Deus, o poder de Deus. Que quando nós fazemos algo, não é nós que temos que ser glorificado, e sim o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, porque vivemos para Ele e por Ele. Então muitas pessoas, irmãos, faz grandes coisas, grandes realizações, e se perde no meio do caminho. Por quê? Porque colocou toda a glória para si próprio. Então é disso que Paulo está falando nesta palavra. E vai andar segundo o quê? A carne, e não segundo o Espírito. Porque ele quer ser comparado, né? A glória de Deus. Ele quer ter a glória para ele. E é por isto, irmãos, que muitas vezes muitas pessoas se perdem. Começam muito bem, mas no meio do caminho traz toda a glória para quem? Para ele próprio. Né? Para ele próprio. Essa é a grande questão. É o grande problema. E por isso que vai surgir várias pessoas em falha com Deus. E sem falar que vê a questão da aparência. Ele vive pela questão da aparência. Se é bonito, se está com uma boa roupa, se está com um bom carro, se está com uma boa casa, se está com um bom avião, né? Aí está tudo bem. Mas se for uma pessoa simples, se for uma pessoa que não tem muita cultura ou muita capacidade e se apresenta perante aquela situação ministerial, ele não tem muito valor. Por quê? Por causa da aparência, por causa dos seus feitos, que está em cima de uma base sem muita relevância, vamos dizer assim. Mas Deus, ele não age dessa forma, irmãos. A gente pode citar vários exemplos na Bíblia. Vários exemplos a gente pode citar na Bíblia. Um exemplo fundamental. Quando o faraó queria que alguém revelasse, interpretasse o seu sonho, todos aqueles que estavam do lado dele, os intelectuais, os homens sábios, feiticeiros, os filósofos, nenhum conseguiu resolver o problema de quem? Do faraó. Precisou vir uma pessoa simples, um escravo, com as costas toda ferida, de tanto apanhar, claro, porque era escravo, né? Para poder resolver. Por quê? Porque Deus trabalha muitas vezes com as pessoas simples de coração. Não é com os grandes homens que querem saber tanta coisa e no fim, sabe o que acontece? Terminam não sabendo nada. E a história é muito clara nesse sentido, irmãos.
é muito claro. Então a pessoa quer realmente se gloriar, quer ser o sabe-tudo, o sabichão, grande, cheio de glória, cheio de pompa, cheio disso, cheio daquilo, e que tudo isto não vai levar ninguém a lugar nenhum. Tanto que tem até uma palavra que diz o muito conhecer é da carne. Mas por quê? É ruim conhecer? Não. O problema é que quando a pessoa conhece demais, ele começa a se tornar orgulhoso. Querendo saber, não, eu sei, o outro não sabe. Eu sei fazer, o outro não sabe fazer. E assim vai. Então, muitas vezes, os homens andam dessa forma. Começa muito bem e depois cai, muitas vezes, em desgraça. Muitos casos. Tem muita gente que tem esse tipo de entendimento, de sentimento. E por causa disto, a providência ela começa a se prolongar na história. Por causa desses problemas. Seja no aspecto familiar, individual, no aspecto tribal. Começa por quê? Porque a pessoa acha que ele sabe tudo. Ele acha que o conhecimento dele, o conhecimento filosófico dele, intelectual dele, o conhecimento científico dele é que vai resolver. Então ele coloca tudo isso em primeiro lugar e deixa Deus de lado. Ainda se torna orgulhoso. Eu sei. Cria um pompa. E Deus não vai trabalhar dessa forma. As pessoas esperavam, irmãos, Jesus. Muitos judeus esperavam Jesus como um grande homem, como um homem que tivesse assim uma grande espada e tivesse algo esplendoroso, né, para fazer e acontecer, destruir o Império Romano naquela época. Teve até um cidadão que falou assim: quando ele chegar, eu mal posso desatar a sandália dele. Por quê? Porque as pessoas vê a aparência. E aí o que aconteceu? Aí veio aquele cidadão simples, né? Que veio da família de José, carpinteiro, e Maria. Pobre, que muitas vezes tinha que pegar espiga de milho para comer. Aí, Messias, aí Jesus falou assim: bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Jesus dizia isso. Teve uma vez que Jesus falou assim: e o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque ele já está dentro de vós. Então o reino de Deus é algo santo, algo grande, algo esplendoroso, mas é algo que está dentro de você. Você tem que conquistar isso dentro de você, você tem que sentir a presença de Deus. E colocar Deus na sua vida. Jesus disse isso. Não sabeis vós que o Espírito de Deus está dentro de vós? Sabeis que sois casa e morada do Espírito Santo? Então não é a aparência exterior. Não que seja errado. É bom você conhecer. É bom você ter entendimento, mas isso tudo, quando não tem aquela mistura da humildade, vira carne. E não te leva você para lugar nenhum.
Essa que é a grande realidade. Para a minha e para a vida de qualquer um. Se não tomarmos cuidado. Então esta palavra é uma palavra, irmãos, que a gente tem que se atentar, entender, praticar, para que a gente não caia no problema do nosso ego, né? Eu sou, eu faço, eu sou grande. Você não é nada. Se você não tiver humildade, meu amigo, já era para você. Acabou. Como diz a Escritura, o muito conhecer é da carne. Então, e quando você faz, você começa a se glorificar a você mesmo. E Deus não trabalha assim. Certo? Então vamos entender um pouco mais a palavra, né? Porque nós temos que ter esse respaldo no dia a dia das nossas vidas. A gente tem que ter essa credibilidade, esse entendimento e saber que Jesus, que foi Jesus, ele era simples de coração. Quando ele chegou para Nicodemos, ele falou assim, tem que nascer de novo. Ele não entendeu. E ele era um cara expert, um doutor, era um homem que conhecia, era um homem que entendia, era um homem que fazia parte da sociedade judaica, ele estava entre os escribas, os fariseus, os doutores da lei, e no entanto, aquela palavra simples de Jesus, ele não conseguiu entender. Jesus falou assim, você tem que nascer, aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Aí ele vai perguntar, mas mestre, como? Eu já sendo uma pessoa velha, já idosa, como que eu vou nascer? Como eu vou entrar no útero da minha mãe? Ele não entendeu. Por quê? Porque é uma questão de humildade. É uma questão de simplicidade. Eu vejo muitos irmãos, no dia a dia, nas redes sociais, muitas pessoas que têm grandes conhecimentos, mas que não atingem os objetivos do trabalhar de Deus, da nova situação que está nascendo sobre a terra. Não consegue entender. Não entende. Difícil, né? Como é que vai fazer? Como vai fazer, irmão? Se a gente depende dessa união com Jesus Cristo, dessa nossa humildade, dessa nossa simplicidade, sem se glorificar. Como fazer? Se você não consegue ter humildade para poder prosseguir nessa grande empreitada, existe uma luta muito grande, e se você realmente não estiver apto, não tiver o crescimento interno dentro de você, já era para você. Como que você vai conseguir resolver essa questão? Difícil. Mas vamos procurar, irmãos, vamos nos arrepender. Vamos procurar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar dos nossos pecados. Vamos procurar orar, vamos procurar meditar, vamos deixar os nossos mimimi de lado e vamos procurar a presença de Deus. Isso é o mais importante. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra, não se esqueça, dê o seu like, compartilhe essa mensagem, se inscreva também no nosso canal, o Despertar 607, em nome de Jesus. Amém?